todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2010 e estamos estudando aí o ministério profético na Bíblia, a voz de Deus na terra. Nós temos aí como autor da nossa revista da CPAD o comentarista pastor Ezequias Soares e o nosso consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Profecia e Misticismo. No nosso texto áureo nós temos aí Jeremias capítulo 29, versículo 8, que diz o seguinte: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. E a nossa verdade prática diz o seguinte: embora o sobrenatural fascine o ser humano, muito do que ocorre nesse âmbito não procede de Deus. E nós temos aí como leitura bíblica Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5, e Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 12. Vamos ler então. Primeiro Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Agora Deuteronômio 18. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Glória a Deus. Então vimos aí as advertências do Senhor quanto a essas práticas abomináveis, e no futuro isso deverá aumentar ainda, pois Jesus chama a atenção que Satanás vai se desenvolver tanto nessa área que, se possível fora, ele iria até enganar os escolhidos. E isso tanto no período que estamos vivendo como no período da grande tribulação. Satanás, durante a grande tribulação, é aí que fará mais e mais coisas ainda, que os homens ficarão assim maravilhados e, se possível, enganaria até aqueles que nesse período ainda buscarão ser fiéis a Deus. Mas no nosso período, na nossa época que estamos vivendo, nós estamos vendo aí a proliferação dessas práticas abomináveis, como bruxaria, a mágica, aí a necromancia, toda forma de espiritismo, de bruxaria, de feitiçaria. Tudo isso está cada dia aumentando mais. E o exemplo
grande que nós podemos dar hoje, em nosso país, é a proliferação, por exemplo, dessas práticas como as festas americanas, né? O Halloween, por exemplo, uma coisa terrível, é bruxaria mesmo, uma coisa já falada, discutida, combatida, mas não adianta, está aumentando cada dia mais no Brasil. Então o amor, a atração pelas coisas ocultas, é uma coisa terrível isso. A bruxaria no Brasil, temos aí a apresentadora famosa de programa de TV que divulga e incentiva bruxaria, mágica, essas coisas, né? Gnomos e coisas assim. Os filmes aí de humoristas famosos que trazem também ensino dentro disso, de encantamentos, de mágica, de bruxaria, feitiçaria. E nós podemos ver também uma outra coisa que está ocorrendo, que está cada dia aumentando mais. São, por exemplo, os filmes aí de Harry Potter, filmes sobre bruxaria que tem crescido cada dia mais. Aí o número de gente que assiste, que gosta, que venera, que começa a praticar essas coisas. As crianças estão entrando aí cada dia mais nesse rumo. Podemos ver aí também como exemplo essa revista da Disney, Witch, né? Da bruxaria, de Wicca, essas coisas, são terríveis. Então são coisas que os pais têm que tomar muito cuidado, porque cada dia mais se prolifera essa prática, esse amor pelas essas coisas ocultas, esse desejo humano por conhecer principalmente coisas do futuro, sendo que só Deus pode revelar as coisas do futuro. E temos que começar a fazer diferença em o que é de Deus e o que é de Satanás. E muitas vezes também não é nem de Deus nem de Satanás, é do próprio homem que inventa, cria as coisas. Então temos que tomar todo o cuidado, principalmente com as nossas crianças, porque o nosso país irá ser governado no futuro por eles. Então nós temos que tomar cuidado com as crianças. Cada dia mais as crianças estão sendo aí colocadas para dentro dessas coisas de bruxaria, de feitiçaria, de mágica, cada dia mais. Então tomemos todo o cuidado. Então usei a advertência de Deus, que ele diz que esse profeta, essa pessoa que fala a respeito de coisas futuras e chama a pessoa para se desviar de Deus, para ir para outra religião, onde lá existe imagens de escultura, existe idolatria, existe consulta a mortos. Então, esta pessoa deve ser todo cristão afastado dessa pessoa. Você pode convidá-lo para vir à igreja, você pode convidá-lo a uma festa, você pode falar de Jesus para essa pessoa, você pode fazer de tudo para ganhar essa alma para Jesus, mas não praticar as mesmas coisas e andar atrás dessa pessoa, e ir onde ele vai frequentar as coisas que ele frequenta. Então você pode, desde que você possa falar do amor de Deus, desde que você possa combater esse mal, mas nunca participar dessas coisas e ser amigo daqueles que praticam essas coisas. Então Deus diz: não ouvirás a palavra daquele profeta. Então é fundamental a comunhão do crente com o Senhor, sua fidelidade a Deus e a palavra revelada dele. Então os versículos de 1 a 5 aí de Deuteronômio, no capítulo 13, né, fala sobre então a tentação, visando então a destruir nossa lealdade a Deus. Às vezes surge através de pessoas parecendo espirituais. Várias inferências decorrem disso para a nossa vida como crentes. Então Deus, às vezes, você tem que saber que Deus testa a nossa sinceridade, nosso amor, a nossa dedicação a Ele e a sua palavra. Então Deus, às vezes, nos prova, permitindo que surjam entre o seu povo pessoas afirmando que são profetas, que realizam sinal, prodígio. E tais pessoas, às vezes, realizam aí grandes coisas, falam de muita unção, né? Predizem coisas que vão acontecer no futuro, operam milagres, sinais, prodígios. Ao mesmo tempo, porém,
Eles podem pregar um evangelho contrário à revelação bíblica, acrescentar inovações à palavra de Deus, subtrair parte da palavra de Deus.